Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Do início, acima de todos, acima de todos. Cante conosco. Acima de tudo. Vamos exaltar o Senhor nessa noite. Vamos entronizá-lo entre os nossos louvores. O Senhor entronizado. Os anjos e os homens, céus e a terra, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. E nós também vamos declarar, vamos dizer que Ele é o Senhor e Rei, governa sobre tudo. Tu és Senhor e Rei, aleluia, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder,
Seja bem-vindo mais uma segunda super, mais uma noite de louvor, de exaltação ao nome daquele que é digno. A Ele seja o nosso louvor, nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Nós vamos declarar que nós queremos louvar, é o desejo do nosso coração, e nós fazemos isso não apenas porque, não simplesmente porque nós queremos, mas porque nós devemos viver a nossa vida em louvor ao Senhor. Nós somos criados para o seu louvor. Então vamos louvar Ele nessa noite, vamos dizer que nós queremos, sim, louvá-lo. Mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, todos juntos. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Sim, Senhor. Quero, levante aí na sua casa, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero adorar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Com a bateria, as aves do céu, sim, cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos. As aves do céu cantam em louvor ao Senhor, ao Deus Criador, refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos. Tony, louva ao Senhor. Que Ele receba o nosso louvor, que Ele receba a nossa adoração. Nos unimos à criação em louvor ao Senhor. Céus e terra louvam ao Rei. Nosso Deus é lindo, o universo diz. Aleluia ao Senhor Jesus. Vamos cantar nessa noite.
Recebe a honra, recebe o louvor, Senhor. Brilha a tua luz em nós. Sobre nós vem brilhar e o mundo te verá. Céus e terra louvam o Rei. Nosso Deus é lindo, o universo diz aleluia a ti, Jesus. Céus e terra louvam o Rei. Nosso Deus é lindo, o universo diz aleluia a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia a ti, Jesus. Aleluia a ti, Jesus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está nosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós. Tu tens o domínio, tu tens o poder, o governo. Mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque confiam as nações em ouro, prata e riqueza, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, Mas ao teu nome da glória, glória, por amor da tua
Que o Senhor receba nosso louvor nessa noite. Nós vamos ouvir a palavra nesse momento através do nosso pastor Nielson. Enquanto ele está chegando aqui, eu quero dar as boas-vindas a você que está cultuando aqui conosco. Nós estamos chegando ao fim desse ano, um ano diferente para a gente. Um ano em que a última segunda super presencial que nós tivemos foi antes da pandemia. Ali, ou pelo menos que nós nos recolhemos devido à pandemia, né? E estamos chegando ao final do ano com essa programação aqui online, uma programação diferente, difícil de fazer, porque olhar para esses bancos aqui vazios é algo que a gente não consegue se acostumar, não é? Mas nós louvamos a Deus por esse meio que Ele nos deu de podermos estar juntos virtualmente, mas com nossos corações sendo abastecidos, sendo edificados da mesma forma, de igual forma. Então, nós chegando ao final do ano, nós vamos ainda anunciar em breve um período que nós teremos aí de recesso da segunda super, né? Algumas poucas semanas sem segunda super, e em 2020, se o Senhor permitir, da forma como o Senhor permitir, nós estaremos com uma segunda super ainda mais diversificada na sua programação, talvez uma coisa ou outra diferente, e nós queremos muito que você continue nessa caminhada conosco, tá bem? Siga as redes sociais, @segundasuper, @ISC Pernambucana no Instagram. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal do YouTube, se inscreva. Também uma forma de você contribuir, de você ajudar bastante este ministério da Segunda Super, se inscrevendo e podendo acompanhar, compartilhar as programações virtuais, tá bem? Então, que o Senhor continue nos abençoando nessa noite, falando aos nossos corações. Amém, amém, querido Bruno. Irmãos, boa noite. Deus abençoe todos vocês que estão nos acompanhando nessa segunda super. Que seja uma segunda mais abençoada do que já está sendo. Se você teve problemas hoje, esperamos que essa noite Deus possa confortar o teu coração, falar ao teu coração, já venha falando através das canções que temos entoado a Ele. Gostaríamos então, antes de mais nada, agradecer também às meninas que estão interpretando para nós, Tássila e Tássia, não é? Muito bem, acertei agora. E a Dani também que está conosco. Agora quem está é a Tássia. Tássia está agora fazendo para nós. Então, você que nos assiste, nos ouve através do sinal de Libras, também seja muito bem-vindo em nosso meio. O texto que eu gostaria de ler para reflexão é João capítulo 10, a partir do verso 1, texto talvez bem conhecido para muitos de nós, que diz o seguinte: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhes reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então Jesus lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pai querido, fala conosco um pouco mais. Obrigado por essa chance que a gente tem de estar falando a tantas pessoas que podem nos acompanhar agora nessa segunda super, como também terão acesso a essas canções e pregação em algum tempo, em qualquer lugar, que a Tua palavra, ó Deus, possa falar a esses queridos, essas queridas irmãs, que a Tua voz seja ouvida por cada um de nós e que o Senhor seja glorificado. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto de um Deus que nos salva, que fala de um Deus que nos salva, mas fala também de uma religião que pode matar. Tudo o que o Senhor faz nesses encontros com os seus discípulos e também nesse encontro com judeus, que envolve também um cego no capítulo 9 que havia sido curado, traz uma imagem, aliás, do qual todas aquelas pessoas estavam familiarizadas. E ele passa então a ensinar a essas pessoas profundas verdades referentes ao reino de Deus. Então o Senhor, ele vai apelar para uma relação do proprietário de ovelhas, do pastor de ovelhas, numa referência inclusive ao contexto agrário, numa Jerusalém com o qual o hebreu ele estava familiarizado. Portanto, essa imagem do capítulo 10 de João, ela fixaria no coração daquelas pessoas, daqueles discípulos, daqueles religiosos, verdades eternas que se constituem o fundamento da nossa paz, se constituem o fundamento da nossa alegria, se constituem o fundamento da nossa esperança. E ele começa o texto dizendo no verso 1, em verdade vos digo, ou em verdade, anunciando que ele vai comunicar algo solene àquelas pessoas. E como não há uma menção nessa passagem de tempo e local, nós somos levados a crer que o pano de fundo que constitui essa passagem, essas palavras, é a cura do cego de nascença, ao qual o capítulo 9 vai nos falar. De uma forma especial, ele vai trazer para nós esse trabalho da instituição religiosa aqui colocada, que tentava assassinar a alma daquele cego. E Jesus então vem contrariar, dizendo: olha, enquanto eles querem matar o cego, eles querem fazer o cego desaparecer, eu quero trazer vida, eu tenho um amor por este homem e também por todas as pessoas. Perceba que nós estamos diante de uma passagem que, de um lado, há uma instituição religiosa, fariseus, escribas, que estavam apenas preocupados em não permitir que Cristo ascendesse, que Cristo não se tornasse mais popular do que ele já era, sendo levada a negar um fato óbvio que havia acontecido diante dos olhos de todas aquelas pessoas, que era a cura de um cego, e não só a cura de um cego, mas a cura de um cego de nascença. Aqui então encontramos
religiosos mais preocupados com a preservação daquela religião, com a defesa da sua ideologia religiosa, do que com o bem-estar de um homem, de um ser humano, uma pessoa que havia sido curada de uma limitação física, e em vez de eles estarem celebrando, em vez de eles estarem festejando, os religiosos eles são encontrados fechando a porta da sinagoga para aquele cego, e você encontra isso no capítulo 9 desse texto. Eles fecham a porta da sinagoga para aquele cego que havia sido curado, e na verdade eles não queriam aquele cego na sinagoga e no culto deles, porque isso significaria a presença de alguém marcado pelo Cristo de Deus, um seguidor de Jesus, e paralelo a isso estaria ali diante deles o Salvador, o Messias de Israel. Então Jesus olhou para aquele pobre homem, olhou para aquele mendigo, e precisamos começar a pensar que se o nosso cristianismo, se a nossa religião começa ou faz ignorar gente assim, essa religião não é verdadeira, essa religião não é de Deus, ela é do diabo, ela é forjada nas trevas, e não há de se falar então em seguidor de Jesus, pois o Cristo exatamente do capítulo 9 do Evangelho de João, é o Cristo que passou por uma rua de Jerusalém, identificou um mendigo, identificou um cego de nascença, não ignorou esse homem, mas demonstrou amor por eles, e agora ele vai falar para exemplificar diante de uma metáfora verdades extraídas da vida, do cotidiano, do dia a dia daquelas pessoas, e vai trazer exatamente essa metáfora para o mundo, ou uma espécie de analogia para o mundo espiritual. Então o versículo 1 ele continua dizendo: o que não entra pela porta, isto é, no curral das ovelhas, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão. Isto é, aquele que se apropria desonestamente dos bens alheios, e ele também chama essas pessoas que sobem por outros lugares, mas não entram pela porta, de salteador. E salteador aqui vai mais além do que se apropriar do que não é dele, mas salteador é aquele que toma força e usa de violência para ter aquilo em suas mãos. E como nós falamos de maneira anterior, se tratava de um fato, um contexto presente em Israel nos dias de Jesus. Aquelas pessoas conheciam bem aquela linguagem, porque havia o redil, o curral, o aprisco, onde ali permaneciam as ovelhas, e os ladrões e salteadores vinham por detrás dos muros para roubar aquelas ovelhas. Observem que Jesus, ao ver uma prática como essa, então ele chama a atenção dos discípulos para o fato de que o mesmo acontecia, da mesma forma que o ladrão via e entrava onde estava nas ovelhas pelo lugar que não era usual, aquele lugar que não era comum, isso também acontecia no interior das instituições religiosas. Perceba que uma falsa religião pode gerar exatamente isso. Nós podemos ter pessoas que fazem exatamente isso, algo semelhante com seres humanos. Eles não entram pela porta, eles agem de maneira sorrateira, eles se apropriam daquilo que não lhes pertencem, cumprindo assim um papel de assassinos de alma. Pois essa gente, e aqui eu trago diretamente fazendo uma associação aos nossos dias, poderíamos dizer que essas pessoas usavam Bíblia na mão. Essas pessoas conheciam a palavra de Deus, essas pessoas conheciam bem a sua religião, porém usavam a palavra de Deus para um uso próprio, para elas mesmas, de forma que eles usavam a palavra de Deus para matar, para roubar e para destruir. Inclusive sobre esse texto em geral, que o ladrão vem matar, roubar e destruir, normalmente nós atribuímos esse texto ao diabo, mas nessa passagem, ela é atribuída, esse texto é atribuído a agentes humanos, a pessoas religiosas. Por isso que no verso 2, ele continua dizendo para nós: olha, aquele porém que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Então,
o que Jesus está falando sobre a única relação legítima que um pastor pode manter com esses que são considerados ovelha do Deus poderoso, e as ovelhas ouvem a sua voz. Isso, irmãos, aqui é algo impressionante que a gente acaba de ver, porque isto aconteceu na vida daquele cego. O cego não ouviu, quando foi curado, a voz dos rabinos. O cego não ouviu a voz dos fariseus. O cego não ouviu a voz dos escribas. O cego, então, ele não consegue, inclusive, nem entrar na porta da sinagoga, porque elas são fechadas para ele. Contudo, ele identificou a voz de Jesus, que lhe é comunicada de forma pessoal. A palavra vem com nome, com endereço, e leva aquele cego a se desmontar diante do Cristo, do Filho de Deus. Inclusive no capítulo 9, verso 36, 37, por ali, fala que ele cai de joelhos e diz: Senhor meu e Deus meu. Ele crê no Senhor. E o versículo 3, ele continua dizendo: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, ele chama as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. É interessante porque em todos os comentaristas que falam desse texto aqui, e falam dessa prática antiga, dos tempos antigos, havia uma relação que os pastores mantinham com as suas ovelhas, que eles conseguiam que as ovelhas se aproximassem dele, chamando cada uma delas pelo nome. Aqui no nosso tempo, nesse mundo do lado de cá, no mundo ocidental, nós não estamos familiarizados com isso, mas naquele tempo essa relação, ela se tornava muito íntima, que o pastor, e vem um detalhe importante desse texto, porque o curral, o aprisco aqui, ele não era usado apenas por um pastor de ovelhas. Geralmente o curral onde as ovelhas ficavam, havia muitas ovelhas de diversos pastores. E aí, quando o pastor chegava, e ele conhecia, e ele sabia qual eram as suas ovelhas, apenas as ovelhas que ele chamava, e elas ouvindo, identificando a voz do seu dono, do seu pastor, eles saíam. Elas iam, aliás, ao encontro daquele pastor. Elas decodificavam o convite e saíam do aprisco e vinham para fora para se alimentarem. Então Jesus olha para esse exemplo e diz mais ou menos o seguinte: essa é a imagem perfeita do meu amor para com o meu povo. Isso simboliza claramente o reino do meu Pai. Porque no reino de Deus, Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome, Ele as conduz para fora, e depois de fazer sair todas elas as que lhe pertencem, sem dúvida nenhuma, Jesus estava falando aqui das conversões que estavam acontecendo, inclusive no meio dos judeus, porque as pessoas ali, muitas delas, estavam ouvindo a voz de Jesus, e estavam largando a sua cultura religiosa daqueles dias e estavam abraçando ou sendo abraçadas pelo Evangelho. E o verso 4 ele diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ele vai adiante delas. E essa é uma cena linda e maravilhosa. É o pastor indo na frente, porque conhecem pessoalmente esse pastor, e ele vai as guiando, ao mesmo tempo que vai as protegendo, de maneira que pudesse alimentar aquelas ovelhas sem medo, e elas estavam ali sem medo dos lobos, sem medo dos ursos, sem medo dos animais ferozes. Versículo 4, ele continua dizendo: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, como eu li já, vai adiante delas, e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Somente elas reconhecem a voz, só as que são dele. Verso 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. E a gente pode até entender a relação
de algumas pessoas que elas têm com as suas igrejas. Eu conheci certa vez uma pessoa que disse que estava frequentando uma certa comunidade, uma certa igreja, e aí ela disse que o pastor foi fazer uma viagem dessas, que tem tantas por aí, a Israel, foi numa caravana, e quando ele voltou, ele chegou na igreja dizendo o seguinte: recebi uma revelação, recebi uma nova revelação. E a revelação que eu recebi agora é que aqui na igreja, toda vez agora a gente vai fazer uma marcha a partir do momento que eu tocar um chofar. E aí ele trouxe um chofar de Israel. E a pessoa disse assim, quando ele disse isso, eu pensei comigo mesmo, mas isso tem a ver com o Evangelho? Isso tem a ver com Jesus? Isso tem a ver com a revelação da palavra? E a pessoa disse, eu fui embora. Eu saí correndo dali. Porque na verdade, irmãos, as ovelhas de Jesus reconhecem a sua voz. As ovelhas de Jesus não serão enganadas. Há uma graça inerente naqueles que foram chamados. Há uma graça especial naqueles que foram eleitos, que impede a verdadeira ovelha de Jesus de ouvir vozes estranhas, porque ela reconhece o que seja de Jesus, ela discerne. Agora, acontece que muitos não entenderam o que Jesus ele quis ensinar. Provavelmente aqueles mesmos judeus que queriam prender e matar Jesus, eles queriam e tentaram ocultar o milagre do cego de nascença. Versículo 6, Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. E preste bem atenção. Aqui quer dizer que eles não tiraram proveito algum. Eles estavam familiarizados com todo o processo pastoril, portanto, eles sabiam que Jesus estava tratando do ponto de vista de um fato retirado e tratado da vida de todos eles, do cotidiano diário. Então eles sabiam da existência dos salteadores, eles sabiam da existência dos ladrões, eles sabiam como as ovelhas eram criadas, eles tinham consciência dessa relação de intimidade entre o pastor e as ovelhas, onde o pastor chegava na porta do aprisco e entre as ovelhas ele chamava aqueles que pertenciam a ela pelo nome e somente elas vinham em direção. Quer dizer, eles sabiam de tudo isso. Mas eles não conseguiram estabelecer uma relação entre a metáfora e a realidade espiritual pela qual Cristo estava tensionando e remetendo todos eles. Pela misericórdia de Deus, Jesus então ele vai explicar essa palavra, essa metáfora, e o verso 7 ele diz, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, de maneira solene, Jesus volta a dizer para eles, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Perceba que lá, ele é o pastor que chega na porta. Já aqui ele chega e diz, eu sou a porta. Ele então declara com toda clareza, com toda a luz, que ninguém tem acesso ao reino de Deus sem passar por uma experiência de conversão que envolva, e essa pessoa se envolva no Evangelho, e essa pessoa volte-se para Cristo em arrependimento e fé. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Com isso, Jesus está dizendo que o acesso a Ele nos traz privilégios, a um mundo de cuidados, a um mundo de aconchego, que é garantido por Ele mesmo. Por isso que Ele é chamado a porta das ovelhas. E então, quando essa declaração salta aos olhos, o fato de o Senhor Jesus
tem ensinado aquilo durante a sua vida, a sua encarnação, quando ele mesmo se declara dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, como ele declara, é por meio dele, é por meio do seu sacrifício na cruz, que nós temos acesso, aliás, ao redil, ao Criador, ao Todo-Poderoso. E o verso 8, ele diz: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. E segura aí, porque o negócio está fervendo aqui. Porque é muita coragem ele falar aquilo ali. É uma extrema autonomia, é muita sinceridade. Porque Jesus ele está fazendo essa declaração perante nada mais, nada menos do que os chefões da religião daquele tempo. Ele está confrontando aqueles homens. Aqueles homens é que operavam a máquina eclesiástica daquele tempo. Ele está dizendo: olha, todos os que vieram antes de mim estão entre nós e estão aqui, são ladrões. Isto é, tomam o que não são deles, e são salteadores porque agem com violência. Com isso, Jesus diz que ninguém vive no contexto de uma religião, de uma instituição imune ou impune com essa instituição. Porque perceba, irmãos, que essa declaração de Jesus é fortíssima. Ele está dizendo assim: esses maiores assassinos que têm prestado um desserviço à causa do Evangelho são pessoas envolvidas profundamente na religião. Elas têm contato conosco. Então não nos surpreendamos, irmãos e irmãs, quando a gente vê um monte de gente por aí que usa o nome de Deus para um monte de coisa. Nesse período de eleição, o que mais se ouve é gente usando o nome de Deus para tentar ganhar votos. Porque muitos deles sabem que num país como o nosso, extremamente religioso, isso dá certo. Observe que se você for a essas pessoas que muitas vezes estão usando o nome de Deus para tentar ascender ao poder, e você perguntar a ela quem é Deus para ela, muitas delas nem sabem como lhe responder. Porque muito dos conceitos de Deus que essas pessoas têm estão num outro patamar, estão distantes daquilo que é o Deus revelado na palavra, nas Escrituras. É gente usando o nome de Deus para todos os lados. Agora vai ver. E vai tentar enxergar como é que o cara trata os filhos. Vai ver como o cara trata a mulher. Vai ver como o cara trata, de repente, aqueles que trabalham para eles. Tem um livrozinho de Mein Kampf, não sei como nós vamos traduzir isso aí, né? Lá de um alemão. Ele escreveu sobre a história de Adolf Hitler. E se você ler esse livro, você tiver acesso a esse livro, você pode até baixar em PDF. Você vai descobrir que este tirano, este assassino, esse sujeito que dizimou milhões de pessoas, racista, sujeito que queria a destruição de pessoas que não tivessem o sangue dele, alemão, esse homem fazia muita coisa e usava muito o nome de Deus. E aqui então estamos diante desses homens trivializando a cura de um mendigo, de um cego nascente. Isso aí foi qualquer coisa. Mais do que isso, esses homens fizeram oposição a ele, expulsaram aquele homem da sinagoga. E você vê eles fazendo isso para ouvirem Jesus dizer exatamente isso que Jesus acabou de dizer no verso 8. Eles estavam se apropriando daquilo que não lhes pertencia, usando métodos violentos. Da mesma forma, eu ouço gente por aí
que estão nas nossas comunidades, nas igrejas chamadas evangélicas muitas vezes, estão correndo de pastores que não pregam nada com nada, que não prestam conta das suas ações. Uma vez uma pessoa me procurou e disse: olha, pastor, eu tive um problema na minha igreja, fui conversar com meu pastor, ele disse: você não pode sair daqui. E eu disse: mas pastor, eu não estou concordando com o que está acontecendo. E disse: se você sair, eu não te abençoo. E ela disse: eu vou sair. Ele disse: pois amaldiçoa a sua vida. O que Jesus faz nessa passagem é quebrar o poder dessa gente que só acham que vão respeitá-las pelo seu cargo, porque usam de uma verborragia, usam o tempo todo o nome de Deus em vão, mas roubam o dinheiro, provocam a ira de Cristo. Essas muitas vezes estão dentro das instituições religiosas. Mas precisamos entender essa segunda parte, e a gente já vai caminhando para o final. Ele diz: mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Irmãos, aqueles homens ali estavam com o Antigo Testamento nas mãos. É impressionante, eles estavam com toda a indumentária, a roupa. Eles podiam citar passagem de memória do Antigo Testamento. Eles tinham sessões inteiras do AT na mente deles. Eles estavam dispostos a darem a sua vida, mas não pelo Evangelho, mas por Moisés. O problema, irmãos, não é o Antigo Testamento, mas o problema deles era com o Evangelho. O problema não era Moisés, mas era como eles enxergavam Moisés, porque todos os que vieram antes de Cristo apontavam para ele, para o Senhor, o Filho de Deus. Mas aqueles homens não tinham entendido. Por isso que quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente precisa ler com as lentes de Cristo. Na verdade, aqueles homens, eles se achavam donos da instituição, mas Cristo vem dizer: olha, isso aqui não é de vocês. Então, aqueles homens estão com Moisés nas mãos, pregando Moisés, falando das peregrinações, falando das festas, falando todo aquele negócio. Eles iam ao mercado, chegavam em casa, se banhavam por inteiro, com medo de terem tido algum contato com um pagão. Agora, quem anda o tempo todo com Moisés, fazendo um monte de coisa, e se apegando a uma série de coisas, irmãos, entra numa paranoia. Um ano com Moisés, me permita dizer, não é o Moisés, é a interpretação errada de Moisés. Um ano com isso, você passa um ano de doido. Por isso, nós não lemos a palavra de Deus sem Jesus. Ele é o centro. Ele é a interpretação de todas as coisas. A gente vê tudo pela lente de Cristo. O púlpito não é de Moisés, o púlpito é de Cristo. Eles tentavam matar Jesus, e as ovelhas entenderam o que eles estavam fazendo, porque eles sabiam que Moisés nunca faria aquilo que eles estavam fazendo. Eles estão fazendo coisas que eram condenadas por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel. Eles estão querendo assassinar o Filho de Deus, o Messias, a esperança de Israel. Como então as ovelhas não ouviram a instituição de Israel e conseguiram então decodificar a mensagem de Cristo? E aqui a gente só tem uma explicação. É o decreto eterno de Deus, é a eleição de Deus. Porque Deus elegeu essas pessoas e fez com que elas tivessem a sensibilidade para discernir a voz de Jesus. Sabe por que as ovelhas não deram ouvidos às outras vozes? Sabe por que elas não foram atrás daqueles religiosos? Porque nós não temos muitas vezes essa capacidade de separar joio do trigo. Nós precisamos buscar a sabedoria do Espírito Santo em muita coisa. Porque às vezes a gente não percebe a excelência do excelente. Pessoas no meio da igreja muitas vezes valorizam, muitas vezes o que vem matar, os que vem roubar, o que vem destruir,
como os ladrões e salteadores são muitas vezes ouvidos. E o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: contudo, as verdadeiras ovelhas não serão enganadas, não serão confundidas, podem até sofrer danos sérios, viver um tempo de experiência daquela mulher que vivia encurvada, aquela mulher filha de Abraão, olhando para baixo. São filhos e filhas de Deus, porém em algum momento da história não se deixarão contaminar pela artimanha de ensinamentos errados, errôneos. E na verdade, se foram chamadas pelo chamamento e eleição eterno de Deus, elas terão a assistência certa, a assistência garantida do Espírito Santo, que só Ele dá graça a essas suas ovelhas, para que no meio dessa Babel ideológica, as ovelhas consigam discernir onde está o verdadeiro Evangelho, e tudo que é falado, e poderão saber, sendo isto palavra de Deus. E verso 9, ele diz: eu sou a porta, se alguém entra por mim será salvo. É que ele está dizendo: quem entra por mim tem acesso ao reino, à salvação. Alguém que entra por ele encontrará proteção, aconchego, redenção. Não se sentirá mais fora de casa, mesmo estando nesse universo caído. Veja o que ele diz: mas entrará e sairá e achará pastagem, falando dessa liberdade, dessa grande promessa do Evangelho, que em Jesus a gente encontra satisfação às nossas demandas espirituais, porque nele a gente encontra o alimento para a nossa alma, a gente entra e sai, ou seja, conseguiremos encontrar na vida aquilo que atende aos apetites mais íntimos do coração. Não vamos morrer de fome, vamos encontrar nele a renovação das nossas forças. Finalmente, o verso 10, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Perceba que ele não está falando aqui do diabo. Ele fala de religiosos que estão manejando a máquina da religião. O texto nos diz que ele vem para se apropriar do que não é dele. Aí a pergunta fica para a gente terminar: o que significa nesse contexto roubar? Você se torna mais... É quando, na verdade, me permita falar uma coisa muito séria aqui, que eu olhei e disse: esse negócio aqui é pesado. Porque o que ele está querendo dizer é quando de repente a gente se torna mais segundo a ideologia do que da nossa denominação, dos nossos achismos, das nossas interpretações pessoais, do que cristãos. Tem crente mais de esquerda do que do Evangelho, tem crente mais de direita do que do Evangelho. Sabe como isso tem funcionado nas nossas instituições, irmãos, na nossa sociedade? Tem pessoas mais prestando atenção nas suas ideologias do que tem sido profeta de Deus, anunciando Jesus Cristo através de uma pregação, levando as pessoas, na verdade, para uma espiritualidade que eu chamo espiritualidade do quarto, de redenção. Tem pessoas pregando muita coisa por aí, mas não é o Evangelho, é a partir da sua própria visão, não é do Evangelho. Por isso que ele disse que o ladrão vem só para roubar. Pessoas que passam mais a servir às instituições do que ao Cristo. Há projetos megalomaníacos de líderes, servem mais a homens do que a Jesus Cristo. Até podem dizer assim: Jesus não falou isso aí, mas meu líder disse, então eu vou segui-lo. Esses outros vêm para matar, porque pregam a lei, não a graça. Pregam Moisés, não pregam Jesus. Prega mais a sua cultura, não prega o Evangelho. Irmãos, isso mata a alma, rouba a esperança, tira de nós a certeza do perdão, tira de nós muitas vezes a convicção de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, que podem nos separar do amor de Cristo. Muitas pessoas estão perdendo isso está vazando delas. Tudo isso nos mata e precisamos perceber que tipo de alimento nós estamos comendo. Os falsos mestres
tiram de nós muitas vezes aquilo que temos de mais precioso. Mas hoje aqui a nossa pregação é do Cristo que nos dá vida e vida em abundância. Que essa mensagem chegue ao teu coração nessa noite de segunda. Que o Espírito Santo fale a você. Que você perceba em que mundo você está. Se você tem ouvido a voz do Evangelho, se você tem servido ao Cristo de Deus, se Ele é a voz que você ouve todos os dias por meio da sua palavra, se você tem dedicado o teu coração a Ele, essa é a pergunta que eu deixo para você. Que Deus nos ajude nisso. Senhor, nós te pedimos, Pai, que nessa noite, tua palavra faça guarida em nós. Encontre, ó Deus, pessoas abertas ao teu Evangelho. Nos liberta daqueles que vêm falar e nos trazer pesos e coisas que não tem nada a ver com o Senhor. Estão tentando muitas vezes nos tirar do Senhor. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nos dá fome, apetite pela tua palavra. Nos dá fome e sede pela tua voz, pelo que o Senhor é. Nos ajuda nisso, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima segunda, se Deus assim permitir.